A paz do Senhor Jesus. Amém? Povo de Deus, povo abençoado, que Deus venha abençoar a minha e a tua vida. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez pela permissão de Deus, para que possamos, amados irmãos e irmãs, fazer mais um vídeo para meditação espiritual. Amém? Da parte de Deus. Meus amados irmãos, devemos usar as redes sociais para fazermos a obra de Deus também. Assim como o apóstolo Paulo e Silas viviam presos nas cadeias e evangelizava as igrejas através de cartas, quando ele tinha cartas, assim também nós podemos usar da tecnologia hoje, amém? Para proclamar a palavra de Deus. Como eu já falei, as redes sociais podem ser usadas de várias formas, mas se nós cristãos usar ela para benefício da obra, amém, bênção de Deus, amém? E eu quero deixar para vocês aqui hoje um texto também interessante, amado. Todo texto na palavra de Deus é interessante. Eu sei que muitas das pessoas não concordam, amém, com o meu ponto de vista. Mas uma coisa eu peço, amado, se eu tiver errado em alguma coisa, lógico que evidentemente eu não estou certo em tudo, que ninguém é certo em tudo, só Deus, só o nosso Senhor Jesus Cristo é quem sabe tudo e todas as coisas. Mas, amado, se você achar que eu estou me contradizendo, que eu estou transtornando algo na palavra, nesses vídeos que eu estou proclamando, nesses vídeos que eu estou enviando nas redes sociais, mas tem uns comentários, pode falar nos comentários, amém? Nós vamos para a Bíblia, nós vemos direitinho, analiso. Se eu estiver me contradizendo, se não estiver interpretando algo da forma que tem que ser, eu peço perdão de imediato a todos os meus ouvintes, a todos que estão ouvindo esta palavra, essa mensagem, amém? Mas eu sei que muitos não querem, não concordam, amados irmãos, mas eu tenho que fazer, eu tenho que pregar. Foi uma opção que Deus colocou sobre mim, que eu não posso escolher, é a opção de Deus. Deus escolheu para mim proclamar a palavra de Deus, e eu tenho que fazer da forma que eu entendo, amém? Mas procuro fazer da forma que eu entendo, sendo que demonstrada por Deus, porque eu de si mesmo não sei nada, não posso, enviar nada para vocês do meu eu. O meu eu, você sabe que o nosso eu não se aproveita nada. Amém, meus irmãos? Mas vamos ao assunto, vamos aqui ao assunto de hoje, ao qual eu quero transmitir para vocês em nome de Jesus Cristo. Aqui no livro, carta que o apóstolo Paulo escreveu a Romanos, a igreja de Romanos, amém? Estando mortos à lei, servimos a Deus em novidade de espírito. Amém. A carta foi para a igreja de Romanos, mas vamos absorver para nós também. Temos que absorver, amém? As culturas, nós sabemos que existia as culturas daquele tempo, os usos e costumes deles e tal, mas, amados irmãos, Novo Testamento, o Novo Testamento você pode se considerar como universal. O Novo Testamento é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, não tem para onde nós correr. Não, foi para Romanos, foi para Efésios, foi para Gálatas, foi certo. Ele escreveu para as igrejas, mas sendo que ele pode generalizar e universalizar todas as cartas dele para o momento atualizado do cristianismo. E eu tomo posse para nós hoje esta carta que o apóstolo Paulo escreveu a Romanos, capítulo 7, diz assim: estando mortos à lei, servimos a Deus em novidade de espírito. Versículo 1 do capítulo 7: não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive está ligado pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamado adúltero se for de outro marido, mas morto o marido, será livre está da lei, e assim não será adúltero se for de outro marido. Um exemplo que ele citou aqui, amém? Que o homem está ligado à lei a todo o tempo que vive. Enquanto ele vivia, ele estava sujeito e debaixo da ordenação da lei. A lei estabelecida pelo profeta Moisés, a mão de Deus. A mulher, naquela época também, enquanto o marido estivesse vivo, ela estava sujeita ao marido.
E se ela se largasse dele, e se fosse embora e viajasse, fosse para outro país, mas enquanto o marido viver, ela estava ligada a ele. Seria adúltera se ela fosse de outro marido, mas morto o marido, livre estava dele. Ele fez essa comparação para nós entendermos hoje que enquanto Jesus Cristo não tinha vindo, o povo judaico, o povo de Israel, o judeu, eles estavam ligados debaixo do jugo da lei. Ele, o povo de Israel, estavam debaixo do jugo da lei. Enquanto Jesus Cristo não veio ao mundo, amém? Quem prevalecia era a lei. É isso que ele quer dizer. Ele fez a comparação. A mulher está ligada ao marido até enquanto ele está vivo, mas morto o marido, ela está livre para casar com quem quiser de novo. Foi um exemplo que ele deu, amado. Nós temos que entender isso. O apóstolo Paulo estava falando aqui para a igreja de Romanos que a lei prevaleceu até então. Jesus não vinha. Quando Jesus veio, a lei morreu. A lei foi sepultada. A lei perdeu a sua força, o seu poder. A lei judaica, a lei estabelecida por Moisés, aquela que é olho por olho, dente por dente. Se você não cumprir, você será punido, apredejado, a lei da morte e da condenação. E hoje nós não devemos mais viver debaixo do jugo da lei. Nós temos que entender isso. É simples de se entender. Muitas das vezes você vive oprimido, angustiado, triste, porque alguém está te forçando a viver algo que pertencia à lei judaica. Mas nós temos que entender, meu irmão, o que diz aqui o versículo: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Assim como a mulher era liberta quando o marido morria, assim também nós estamos libertos do jugo da lei. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, está vendo? Pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, sejais do outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Pois nós somos livres, amados irmãos, mas não somos livres para fazer o nosso livre-arbítrio, para satisfazer os nossos desejos. Não, nós temos que entender isso. Nós somos livres para servir a Deus, para fazer a obra de Deus, da forma que a Bíblia nos ensina. A lei judaica, a lei de Moisés, foi abolida, anulada, amém? Mas nós não estamos livres para fazer o que quiser, como quiser, na hora que quiser, praticar o que quer, não. Nós estamos livres do jugo da lei. Hoje nós vivemos em novidade de vida, vivemos espiritualmente, amém? Hoje você pode fazer o que você quiser, você não vai ser punido, você não vai ser apredejado, você não vai ser julgado agora, mas o seu julgamento, a sua punição vai vir depois, amém? Hoje você tem esse tal desse livre-arbítrio para fazer o que quer, mas bom que você entenda que você foi livre do jugo da lei, mas você tem mandamentos a cumprir da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê nele e obedecer a tua palavra, será salvo. Nós temos que obedecer, amém? A lei não prevalece mais sobre nós, mas sim os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos que guardar. Porque quando estavas na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Entenda que hoje nós não vivemos mais segundo os desejos da carne, porque quando nós andávamos em carne, os nossos membros operavam frutos para a morte. Mas hoje, livre do pecado, morto para o pecado, hoje nós estamos vivos em novidade de vida para darmos fruto em espírito para a obra de Deus. Aquele velho homem, aquela velha mulher foi morto, foi sepultado. Amém? Então hoje em dia existe uma grande confusão, porque se levantaram muitos irmãos, irmãs, pastores, igreja, que hoje ainda querem confundir a tua mente. Amém? Quer interligar o velho com o novo, dizer que algo da velha na antiga aliança, que ainda pertencia à lei, hoje ainda prevalece. Amado, isso é desfazer.
os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque se nós vier aqui em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo também pregando para Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, olha o que ele diz: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, anulado, cancelado. Amém? Mas os mesmos sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Tem muitas pessoas ainda, amados irmãos, pregoando, implantando na mente das pessoas algo que Jesus Cristo cancelou, anulou: o jugo da lei. Se a lei fosse perfeita, amados irmãos, não se precisaria se levantar um novo testamento, não se precisaria Jesus se submeter a uma morte, numa cruz, morrer ao lado de bandido, morrer como se fosse amaldiçoado. Amém? Mas se Jesus passou por esse processo, é porque a lei não estava. Amém? Não a lei, porque a lei foi estabelecida por Deus, a lei é perfeita. Os homens que não estavam cumprindo a lei da forma que tinha que ser. E o que ele diz aqui, ora, o Senhor é Espírito, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então muitas das pessoas ainda estão vivendo a velhice da letra. Muitas das pessoas ainda estão com o véu sobre o seu coração, implantando conteúdos da lei, hoje, no cristianismo atualizado, ao qual nós estamos livres da lei, porque a lei morreu, está morta, e nós ressuscitamos em novidade de espírito. Mas muitas pessoas estão implantando na mente das outras itens da lei para ser cumprido, amado. Isso é descumprir com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou aqui, pela boca do escriba, aqui no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 7, diz assim: porque se aquele primeiro pacto for irrepreensível, não se teria buscado lugar para o segundo. Então, se aquela primeira lei estabelecida, o primeiro testamento, a antiga aliança, fosse irrepreensível, não se precisaria se levantar uma nova aliança, um novo testamento. Era irrepreensível, mas se foi preciso estabelecer um novo testamento, uma nova aliança, entre Deus e os homens, justamente enviando seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna, é porque o primeiro era repreensível. Amém? Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com o povo de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atendi, diz o Senhor. Aqui dá-nos a entender que o erro não está na lei do Senhor. Eles não prevaleceram, não permaneceram no concerto ao qual Deus estabeleceu. Crebantaram a lei do nosso Deus, crebantaram a lei. Amém? Então por isso que foi estabelecida uma nova aliança. Aí diz aqui o versículo 12 do capítulo 8 de Hebreus: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Tudo que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então é isso que nós temos que entender, meus irmãos e irmãs, que hoje nós não vivemos mais debaixo do jugo da lei. É simples de se entender. Então a lei está morta, foi sepultada. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 7 de Romanos: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Hoje nós estamos livres da lei. A lei nos retia, a lei nos obrigava. Amém? Era obrigatoriedade o judeu guardar a lei, porque se eles não guardassem, se eles transgredissem a lei, eles eram punidos, era condenado, era apredejado. E o que o apóstolo Paulo diz aos romanos aqui agora: mas agora estamos livres da lei. Se eles viviam por lei, foram livres, quanto mais nós que não vivíamos sob essa lei de Israel.
israelita. Nós não éramos israelitas para viver a lei de Israel. Temos que entender isso, meu irmão. Então, nem o rito da lei que queiram aplicar nos dias de hoje é viável. Não pode aplicar-se a lei na nossa geração, ao qual vivemos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Amém? Foi como nós lemos lá em 2 Coríntios, que Jesus aboliu. E muitas das pessoas ainda estão vivendo com o coração, com o véu sobre o seu coração, meus irmãos. Temos que entender isso. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Então era como se estivesse comemorando os pecados. Pecava o ano todo, subia ao templo para oferecer holocaustos, e bebiam e comiam e se alegravam, e aí estavam comemorando um ano de pecado. Então os sacrifícios não estavam aperfeiçoando as pessoas diante de Deus, e todo ano teria que realizar todos os sacrifícios. Versículo 9 do capítulo 10 de Hebreus diz assim: então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nosso Senhor falando, nosso Senhor Jesus: tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma só vez. Jesus Cristo. Seu sumo sacerdote é Jesus Cristo. A tua vida é Jesus Cristo. A promessa é Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo, nova aliança. Nada de lei, amados irmãos e irmãs. Nós temos que entender isso. Versículo 17 do capítulo 10: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oblação pelo pecado. Mas nós temos que entender que hoje nós vivemos pela graça, pela novidade de espírito, amados irmãos e irmãs. Amém? E não pela velhice da letra, e não pela lei, porque a lei foi morta, foi sepultada. Todo o tempo que o marido vivesse, a mulher estava sujeita a ele. Se ela se largasse dele, casasse com outro, era adúltera. Mas morto o marido, ela está livre. Todo o tempo que a lei prevalecia, nós estávamos debaixo do jugo da lei. Mas morto a lei, somos livres por nosso Senhor Jesus Cristo para vivermos em novidade de espírito. Hoje não vivemos mais pela lei, é perdido. Não adianta implantar a lei hoje. Um dia ou outro vai cair por terra os ensinamentos que querem transgredir, que querem anular a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim como o Senhor Jesus anulou a lei, que não vivemos mais por lei, assim muitas das pessoas hoje querem implantar a lei e querem anular o Novo Testamento, querem anular a vida do Senhor, querem prevalecer a lei da morte e da condenação, e querem privar a lei do Espírito, da santificação, da graça do nosso Senhor, nosso Deus. Então nós temos que entender isso. Lei é lei, novidade de Espírito é novidade de Espírito, lei é lei, Jesus Cristo é Jesus Cristo. E para finalizar aqui, amados irmãos, diz assim, versículo 36 do capítulo 10 de Hebreu: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Precisa de paciência, porque muitas coisas se levantaram, vão se levantar contra a tua fé, e você tem que ter muita paciência e sabedoria, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará. Um pouquinho de tempo, Jesus está voltando. Amém? Prevaleça de pé, guarda a tua coroa, guarda a tua fé, não deixe ninguém tomar a tua fé. Amém, meus irmãos? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Permaneça de pé, aconteça o que acontecer. Levante-se quem quiser se levantar contra você, mas não se retire para a perdição. Conserve-se para a santificação da alma, para a salvação da tua alma. Amém? Então, lei está morta, foi enterrada, renasceu novidade de vida, de espírito. Hoje nós somos livres para viver em novidade de espírito, fazendo a vontade de Deus, segundo somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não pela velhice da letra, porque a letra mata e o Espírito vivifica.
Mas quando aqueles que estão vivendo a lei se converter ao Senhor, então o véu se tirará e eles vão enxergar o que nós enxergamos hoje. Amém? Que Deus abençoe a minha e a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Ficam todos na santa paz do Senhor.